que a gente se cuida. Cuidamos muito. Para vocês também é uma questão nova, né, Guilherme? Meu Jesus. Os comícios estão sendo substituídos por entrevistas e debates. Lede? É. Atenção. Olá, você que nos acompanha pelo Portal Faxinal, seja muito bem-vindo. O Portal Faxinal é atualmente o principal veículo de informação online em Faxinal dos Guedes e preocupado com a necessidade de auxiliar o eleitor a conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito de Faxinal dos Guedes, realizaremos entre os dias 13 e 16 de outubro uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. As entrevistas acontecem nos nossos estúdios e tem transmissão pelo Facebook do Portal Faxinal e ao vivo também pela Rádio Cidade FM. As entrevistas têm o apoio da FG Embalagens, que tem como missão desenvolver embalagens sustentáveis com alto padrão de qualidade, maximizando seu valor para os consumidores. Ligue 3436-0063. E também da JG Moraes Construtora. Está pensando em construir ou reformar? Faça um orçamento com a JG Moraes. Fone 98826-0479. E a Rádio Cidade FM, a rádio da comunidade. O nosso primeiro entrevistado eu recebo com muita honra em nossos estúdios é o professor Cade, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Professor Cade, seja muito bem-vindo ao Portal Faxinal. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite inicialmente. Cumprimento aqui a todos aqueles que nos acompanham através do Portal Faxinal, através da nossa Rádio Cidade FM, e cumprimento, assim, com muito respeito, todas as mulheres faxinalenses, dizendo que estou de rosa hoje, em homenagem ao Outubro Rosa, lembrando da importância de se cuidar. Professor, antes da gente dar prosseguimento, a gente vai abordar aqui o plano de governo dos partidos e teremos até 30 minutos para destacar essas ações. Vale lembrar, a nossa transmissão também tem a tradução em Libras das profissionais Sonimara Rosa da Silva e também da Alice Demarco, elas que são intérprete em Libras. Professor, para a gente começar a nossa prosa, o que levou o PT a chegar no consenso de ter Claudemir Basqueira como candidato? Bom, Guilherme, inicialmente eu quero fazer uma breve apresentação dizendo que hoje o professor Cade foi um menino que passou toda a sua infância na comunidade da Brasa, parte da sua adolescência, e ainda jovem, ainda adolescente, com 13 anos, começou a trabalhar. Essa mesma pessoa, esse mesmo menino, começou a estudar muito cedo, na escola da Barra Grande. Com 16 anos, saí de casa e fui estudar num colégio interno em Caçador. Aquela formação ética, moral, aquele caráter já tido em casa, juntamente com a minha mãe, com meu pai, com meus 7 irmãos, ele se fortaleceu nesse período que eu estive nesse colégio interno. Também, esse mesmo professor Cade, voltando de lá, logo em seguida, perdeu o pai, portanto, teve que ser responsável também pela mãe, fazendo com que tivesse que continuar trabalhando e também pensasse em estudar, para que oferecesse uma vida melhor para sua mãe e para si mesmo e para aquelas pessoas que dependiam dele naquele momento. Esse mesmo professor Cade foi fazer magistério quando ninguém acreditava que um homem podia fazer magistério e podia se formar e podia ser um bom professor. Esse mesmo professor Cade, quando trabalhava ainda numa empresa do interior, e falou sobre a questão de estudar, fazer uma faculdade, disseram que não teria um espaço para isso, não teria incentivo para isso, teimou e foi fazer faculdade em Joaçaba, lá fazendo sua pós-graduação e sendo convidado logo em seguida para dar aula na melhor escola de Joaçaba, uma escola particular ligada às irmãs. Esse mesmo Cade, após isso, foi convidado para dar aula em uma das melhores escolas de Xanxerê. Tive a honra de ter alunos que hoje são formados, são médicos, são doutores, e aqueles que não conseguiram atingir uma profissão, pelo menos a gente sabe que são felizes naquilo que escolheram fazer. Porque, para mim, estudar não é necessariamente apenas para ter uma profissão e ganhar dinheiro, mas é para ser feliz e para ser independente, para atingir a sua liberdade. Esse mesmo professor Cade, mais tarde, foi convidado para fazer um mestrado lá em Passo Fundo. Fiz o meu mestrado, escrevi o meu livro, tive a felicidade de publicá-lo. Fui convidado, mais tarde, em 2004, para trabalhar juntamente com o prefeito Edson Visoli, na Prefeitura de Faxinal dos Guedes. Durante esse período, aprendi muito, tive uma experiência incrível sobre a administração pública. Tenho a honra de dizer
que depois de 4 anos saí da prefeitura, e eu sempre digo que não carreguei junto comigo nenhum clipe. Fiz o meu salário apenas para o meu sustento, para sustentar a minha família e para pagar os meus estudos. Também tive a honra, mais tarde, de ir para o ensino superior, ficando 15 anos como professor de ensino superior, trabalhando com várias disciplinas. Também tive a honra de ser professor de pós-graduação em várias universidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Fui professor convidado de algumas universidades do país vizinho, do Paraguai, trabalhando com curso de mestrado e formação de professores. Então, Guilherme, esse mesmo CAD é aquele que foi convidado mais tarde para ser assessor parlamentar do deputado Aneldir Sareta. E ali eu tive uma aula de política. O deputado Aneldir Sareta tem uma vivência, tem uma vida na política muito interessante e muito importante, tendo sido escolhido 2 vezes o melhor prefeito do Brasil. E é nele, em outros tantos políticos, que eu me espelho hoje para enfrentar esse desafio de ser candidato a prefeito pelo PT em Faxinal dos Guedes. Então, a escolha do nome do professor Cade para ser candidato a prefeito em Faxinal dos Guedes foi uma escolha do partido, mas foi uma indicação, foi um clamor também vindo da sociedade. Então, quando o partido ainda não havia pensado em um nome para uma candidatura, a gente já ouvia nas ruas o clamor pedindo para que a gente fosse candidato a prefeito. Não sou nada melhor do que ninguém, não sou melhor do que nenhum outro candidato, somos iguais, apenas nos preparamos, Guilherme. Tá certo. Professor, acompanhando o plano de governo do Partido dos Trabalhadores, que agora, por lei, deve ser registrado também, apresentado como compromisso, a gente nota que, entre as bandeiras, a saúde ganha um certo destaque. Quais são as propostas que o povo faxinalense vai poder acompanhar, e já está acompanhando, e caso seja eleito, o senhor pretenda colocar em prática? Olha, o povo faxinalense pode esperar de Cade Jucimara uma atenção especial para a saúde. Temos dito, em todas as casas, em todas as visitas, que, aliás, queremos agradecer a acolhida de todas as pessoas das quais estamos chegando nas casas. Nós dissemos o seguinte: nenhuma obra vai ser feita no nosso governo até que não tenhamos uma saúde de qualidade, até que não tenhamos uma saúde a contento daquilo que a população espera. Portanto, vamos priorizar no orçamento municipal os investimentos em saúde. Mas não somente em saúde, como remédios, exames, que são muito importantes e vão ser, sim, colocados em prioridade. Mas o atendimento humano, atender as pessoas com respeito, atender as pessoas com a dignidade que elas merecem. Então, vamos pensar também no pós-pandemia, num programa de saúde mental e física, porque o pós-pandemia vai vir aí, e não é só a saúde mental, não é só a saúde física que está em jogo, a saúde mental também, fazendo um programa, então, de uma saúde preventiva, para que tenhamos um gasto otimizado na saúde, ou seja, vamos otimizar os gastos da saúde, que o dinheiro seja melhor utilizado. Vamos continuar apoiando o Hospital São Cristóvão e melhorar ainda esse apoio. Todos sabem, em Faxinal dos Guedes, que o Partido dos Trabalhadores deu uma atenção muito especial para o Hospital São Cristóvão, vindo dos nossos lideranças, dos nossos deputados. Pois é, o senhor acredita que essa questão do apoio ao hospital, que é tão falado e tanta polêmica acontece em Faxinal dos Guedes, eu me lembro que o Partido dos Trabalhadores foi um dos poucos a prometer emendas e trazer essas emendas para o hospital. Isso deve continuar no seu governo? Olha, Guilherme, podemos dizer que até que o partido nem prometeu, ele só falou quando o dinheiro chegou. Essa é a diferença. Essa é a diferença do Partido dos Trabalhadores, essa é a diferença de nossas lideranças. Não se promete, a gente vai em busca, e quando chega, a gente vai lá no hospital primeiro, e não na rádio e nem na foto. Primeiro vai lá e avisa: olha, o dinheiro está na conta. Esse é um diferencial do Partido dos Trabalhadores em Faxinal dos Guedes. Nós queremos também ampliar os serviços de atendimento dentário, Guilherme. É um pedido da população que se ofereça outros tipos de atendimento. Ontem e hoje nós estivemos no bairro Roselame, e quero aqui dizer aos moradores do bairro Roselame que nos colocamos um desafio: construir um posto de saúde no bairro Roselame. O posto de saúde do bairro José Guelen, ele está atendendo uma gama da população muito grande, e já não é mais o suficiente para todo aquele povo do qual necessita daquele posto. Então, quero aqui colocar um desafio:
Vamos sim fazer um posto de saúde no bairro Zelame, vamos sim melhorar a saúde, o atendimento da saúde na Barra Grande, que também é um pedido da população. Por isso, Guilherme, que o nosso plano de governo, que foi postado, que foi enviado ao TSE, ele ainda está em construção, porque a gente está ouvindo da população e é a população quem sabe o que precisa para si mesmo, para o município e para todos. A gente teve ao longo dos últimos anos uma questão pontual que foi a falta de médicos. Ampliando a rede de postos, também é necessário se pensar nisso. Qual a estratégia? Olha, Guilherme, nós temos aí várias turmas se formando nas universidades federais de Passo Fundo e na Universidade Federal de Chapecó. Teremos aí grande número de médicos sendo formados, jovens saindo dessas universidades. Vale dizer aqui que as universidades federais de Passo Fundo e Chapecó, assim como esses cursos de medicina, foram uma obra do PT, né? E deram acesso a pessoas, a jovens, né, do ensino da educação pública de fazer esses cursos. Então, nós vamos ter, sim, muitos médicos se formando. E esses médicos vêm com muita vontade de atender e vamos buscar esses profissionais para trabalhar conosco aqui. Certo. Professor, para a gente ganhar tempo, vamos passar por uma outra pasta que nós temos acompanhado, que é a situação da educação. Quando se fala em educação, o senhor é mestre em História, a sua vice também é professora, e até chamou a atenção o perfil dos dois candidatos serem da área da educação. Como é que o senhor analisa Faxinal dos Guedes no âmbito educacional para os próximos 10 anos? Então, Guilherme, a primeira coisa a se fazer é pensar num plano pós-pandemia, né? Esse plano pós-pandemia é um plano de recuperação de conteúdos e de conhecimentos, né? Nesse período em que os alunos precisaram ficar confinados, nós tivemos uma experiência muito interessante que foi o EAD, né? O ensino EAD ele veio para trazer novas perspectivas, para somar e para nós trazer novos desafios. Aprendemos muito com o ensino EAD, pretendemos utilizar não como ferramenta principal, mas como complemento, né, para que os nossos jovens, para que as nossas crianças tenham um suplemento maior na questão da educação, né? Nós também temos como uma das nossas prioridades, né, a valorização dos profissionais do magistério. Os pais sofreram com a pandemia, com as crianças em casa, sofreram. Nossos professores tiveram um trabalho dobrado, porque, apesar de algumas pessoas pensarem, mas os professores ficaram apenas em casa. Gente, eu sou professor, a minha vice é professora. A gente sabe o que é preparar aulas em casa. Tenho certeza que eles iriam preferir estar na sala de aula. Até porque eu vejo que a gente em casa, fazendo ensino à distância, a gente se sente que não está fazendo o trabalho a contento. E quer ver um professor triste quando ele pensa que o seu aluno não está aprendendo. E eu vejo que isso nós temos que recuperar o conteúdo escolar e também recuperar essa vontade, essa ânsia, e temos que valorizar os nossos profissionais do magistério. A questão de valorizar os profissionais da educação é sempre fato. A gente tem visto aí um crescimento nisso até pela própria necessidade que o professor tem demonstrado. Agora, a situação dos alunos em sala de aula. O senhor é professor, conhece os dois lados. Como é que o senhor analisa isso? Como pensar a Faxinal dos Guedes? Eu fiz a pergunta para os próximos 10 anos, porque, infelizmente, no Brasil, pensa-se em gestão educacional de 4 em 4, quando, na verdade, a gente tem que pensar no futuro como um todo, né, professor? Como é que o senhor analisa a questão do aluno em sala de aula, como prepará-lo e como dar mais assistência para ele, para que ele se sinta bem ao aprender? O aluno tem que ser preparado para a vida, né? Muitas vezes você pensa no aluno apenas no dia a dia. O aluno tem que ser preparado para a vida. Para isso, esse aluno tem que ser educado, tem que ser pensado, para que ele consiga, mais tarde, ao sair da sala de aula, ou pelo menos ao avançar, né, desse período inicial, da educação inicial, do ensino fundamental, do ensino médio, que também seja pensado uma educação superior, Guilherme? Então, o nosso aluno tem que ser preparado, sim, para a vida, para o ensino superior, para a sua profissão. Pensar a educação para os próximos 10 anos é pensar a educação como um todo e pensar na formação da pessoa, do aluno, não apenas como profissão, mas como cidadão. O bom cidadão é que forma um Brasil, que forma um município melhor, porque ele vai escolher melhor os seus representantes, porque ele vai pensar melhor, porque ele vai agir melhor como cidadão, como pessoa no dia a dia. Certo. Algo mais de relevante que a gente possa destacar nessa pasta?
Olha, eu quero destacar aqui que nós nos comprometemos a continuar a nossa parceria com a APAI. Temos uma parceria fortíssima com a APAI de Faxinal dos Guedes e temos um carinho muito especial para com a nossa APAI. E queremos continuar e melhorar essa parceria com a APAI, porque só quem trabalha lá, só quem tem na sua família uma pessoa especial sabe da importância, sabe da necessidade de a APAI estar bem estruturada. Então, aqui colocamos o compromisso. Vamos manter, ampliar e melhorar ainda mais a nossa parceria com a APAI. Muito bem. São tantos os assuntos no plano do governo, mas como o tempo está correndo, a gente vai dar sequência aqui. Vale lembrar, as entrevistas do Portal Faxinal nas eleições de 2020 tem a Superforça de FG Embalagens, JG Moraes Construtora e Rádio Cidade FM que transmite junto com a gente essas entrevistas. Vale lembrar, as entrevistas também têm interpretação em Libras com as profissionais Alice Demarco e Sonimara Rosa da Silva. Professor, vamos falar agora de agricultura, que em Faxinal dos Guedes é boa parte da força motriz econômica da cidade. Com certeza, Guilherme. A agricultura é o nosso carro-chefe, né? A agricultura é responsável por boa parte daquilo que se arrecada no município e por geração de empregos. Eu quero destacar aqui, Guilherme, de que nós estamos pensando na agricultura como um todo, mas não posso deixar de dizer que nós temos um carinho muito especial pela agricultura familiar. A nossa agricultura familiar faxinalense precisa ser ouvida, precisa ser vista com bons olhos, ela precisa ser dada a atenção que ela merece. Então, nós nos colocamos no desafio, nos colocamos aqui no compromisso de darmos essa atenção especial para a nossa agricultura familiar. Eu costumo dizer que o nosso agricultor familiar ele precisa de estradas durante os 4 anos, porque a nossa produção não é colhida a cada 4 anos, ou não é colhida apenas no ano eleitoral. A nossa produção ela é retirada, ela sai da propriedade da agricultura familiar todos os dias. É o leite, é a ave, é o suíno, é a ração que chega, é o insumo. Então, o nosso agricultor familiar sente a necessidade de que a estrada tem que estar boa todos os dias do ano. Então, nós nos colocamos nessa compromisso, né, de manter essas estradas durante todo o momento, essas estradas boas, né? Também vamos criar um programa chamado Porteira Dentro. Porque o que a gente nota nas visitas na agricultura familiar? De que muitos trabalhos são deixados de lado, são pequenos trabalhos, que criando um programa nós podemos resolver esses problemas. É um cascalhozinho aqui, é empurrar uma terra lá, é arrumar a estrada que vai até na roça. Então, são coisas pequenas. Criando o programa Porteira Dentro, cada agricultor vai ter tantas horas, máquina, ano, gratuitas, para fazer esses pequenos serviços dentro da propriedade. Pequenos falando para nós. Para eles, importantíssimos. Professor, uma das demandas que o Partido dos Trabalhadores sempre solicitava na Câmara, através de um dos vereadores que representa o partido, é a questão da patrulha agrícola. O senhor assumindo a prefeitura, retorna, ganha força, até para poder pôr em prática o programa Porteira Dentro? Logicamente, a patrulha agrícola é importantíssimo. A gente tem conversado, dialogado com as pessoas responsáveis pelas patrulhas agrícolas nos setores do município. E nós precisamos e vamos reforçar o apoio à patrulha agrícola. Vamos pensar em modos, vamos pensar em modelos, vamos pensar em como fazer para que essas patrulhas tenham maior autonomia, mas também que elas ofereçam um trabalho de mais qualidade e também mais barato aos nossos agricultores. Com certeza vamos precisar e vamos manter e ampliar essa parceria, sim. Certo. Professor, vamos para a pasta de gestão administrativa. Agora são 3h18. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do Portal Faxinal e também pela Rádio Cidade FM. Vale lembrar, a Rádio Alternativa foi convidada também para retransmitir as entrevistas, porém recusaram a proposta de fazer um boom de todas as emissoras para que as entrevistas sejam realizadas e o maior número de pessoas seja atingido. O programa de rádio hoje do Partido dos Trabalhadores falava exatamente sobre a estrutura governamental. E é sobre isso que eu quero falar agora. Redução de gastos e uma aplicação de uma gestão administrativa suficiente. Pois é, o nosso programa de rádio hoje, felizmente, falou um pouco sobre essa questão da estrutura administrativa, Guilherme. O Partido dos Trabalhadores tem chapa pura. Ele não tem chapa pura porque é contra outro partido, nunca fomos.
nós somos a favor do nosso partido e a favor do povo de Faxinal dos Guedes. Tendo chapa pura, nos facilita para enxugar a máquina. Não temos acordos anteriores e não faremos acordo durante as eleições. Não temos ninguém que esteja por trás da nossa campanha para que depois possa nos cobrar alguma coisa. Portanto, teremos autonomia total para que façamos as nossas nomeações. Isso quer dizer que todos os cargos do PT serão cargos técnicos, não haverão cargos políticos? Olha, isso eu não posso dizer para ti, porque nós ainda não pensamos em todos os nomes. Nós estamos estudando esses nomes. Então, alguns cargos podem ser políticos, sim, mas eles têm que ser competentes, porque nem todo cargo técnico, ele também é um cargo que vem com a competência total inerente ao cargo. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência administrativa muito grande e ele é um político. Então, isso não vem ao encontro apenas de cargos técnicos, mas que vamos procurar cargos técnicos? Vamos sim, vamos procurar cargos técnicos sim. Vamos priorizar cidadãos faxinalenses na escolha desses cargos, desde que haja alguém que esteja preparado para assumir esse cargo, sim, ele vai ser faxinalense sim. Quando a gente fala sobre gestão administrativa, vem uma pergunta que é muito comum pelo cidadão faxinalense, por aquele que busca o primeiro emprego, que é a questão da geração de empregos aqui em Faxinal dos Guedes. O que fazer para segurar o jovem aqui e fazer também com que as pessoas que vivem há mais tempo garantam e consigam um emprego em Faxinal dos Guedes, candidato? Bom, então, Guilherme, eu quero ainda complementar uma questão sobre a questão do servidor público. Nós temos uma preocupação muito grande, que é o bom atendimento, tá, Guilherme? Então, quando eu falo aí dos nossos cargos comissionados, a exigência principal e primeira que nós vamos ter com eles, respeito. Respeito com o nosso cidadão. Está sendo pago com dinheiro público. Esse dinheiro público é nosso, é do povo. Eu também sou cidadão, você também é. Nós precisamos respeitar as pessoas, precisamos respeitar os nossos cidadãos faxineiros que pagam o nosso salário. Por isso, o nosso cargo comissionado, como disse no programa de hoje, ele vai ser avaliado. Não dando conta do recado, ele vai ser substituído. Quando se fala em geração de empregos, Guilherme, as pessoas geralmente nos perguntam, e aí, vamos trazer empresas para o município? A minha resposta, muitas vezes, talvez não seja aquilo que as pessoas esperam que a gente responda. Porque toda eleição se fala, vamos trazer empresas, vamos trazer empresas. As empresas não vêm para o município pelo simples fato de ela vir porque tem dó dos municípios que estão desempregados. Elas vêm se elas tiverem incentivo. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é fazer a pavimentação do nosso distrito industrial. Depois disso, vamos ter que resolver os entraves jurídicos inerentes aos terrenos que estão no distrito industrial. Nós temos terrenos que podem, sim, receber empresas, mas é que esses terrenos estão enrolados juridicamente. Vamos ter que sentar inicialmente e ter como prioridade resolver os enclaves jurídicos referentes aos terrenos do distrito industrial. Com a pavimentação, o embelezamento do nosso distrito industrial, eu tenho certeza que depois, com um pouco mais de incentivo, muitas empresas vão querer vir. Porém, tem mais uma questão importante. Temos muitas empresas que estão dentro do nosso município, estão na área urbana e que têm os terrenos, então, comprimidos pela área urbana, que precisam da nossa atenção. Muitas vezes, essas empresas que geram 6 ou 7 empregos podiam gerar 14, 15, 20 empregos se tiverem a devida importância, tiverem o devido incentivo. Vamos buscar novas empresas, mas incentivar as nossas empresas aqui e incentivar os faxinalenses a serem empreendedores. Esse também é um desafio. A gente está vivendo uma crise por conta da pandemia, vínhamos de uma outra crise política, econômica. Como manter as contas em dia e ainda assim continuar fazendo investimentos? Olha, isso é muito fácil, Guilherme, porque o nosso principal investimento do CAD da Jucimar é o investimento do ser humano. Ele não é um investimento muito grande. Se você quiser fazer obras públicas para ficarem na história, para alguém apontar com o dedo e dizer aquela obra lá foi o prefeito fulano que fez, aí você vai ter dificuldades. Porque muitas vezes se investe um dinheiro muito grande em coisas que, de repente, naquele momento, não sejam o importante. Investimento no ser humano, investimento na saúde, investimento na educação, investimento na assistência social, investimento naquelas coisas pequenas do dia a dia, eles também precisam ser feitas. Eles também precisam ser dadas a devida importância. Não são obras grandes que apareçam, que as pessoas venham de fora e vejam que são importantes para uma sociedade, para uma cidade. Muitas vezes, as pequenas obras, elas fazem muita diferença. Quando o remédio é dado, quando o exame é oferecido, quando a pequena cirurgia chega até a pessoa, isso é uma marca que fica para a vida toda da pessoa.
Pois é, professor, já que o senhor falou nesse assunto, eu vou entrar numa outra pasta rapidinho, porque nós só temos mais 5 minutos, que é a questão da infraestrutura. É algo muito pontual, principalmente aqui em Faxinal dos Guedes. Todo prefeito tem que deixar a sua marca. É o que a gente ouve em todas as rodas de conversas. No setor de infraestrutura, o que é que o Partido dos Trabalhadores, tendo como seu representante e, possivelmente, dependendo do resultado das eleições, representante agora de todos os faxinalenses, pretende fazer na pasta de infraestrutura? Olha, Guilherme, quando a gente fala em orçamento municipal, nós temos um orçamento até interessante, muito bom. O nosso orçamento municipal ele é bom, tá? Mas nós temos que fazer parcerias com os nossos deputados, com as nossas lideranças, para que a gente consiga fazer obras em infraestrutura. E nós temos a alegria, Guilherme, de ter, olha, em 2 semanas recebemos 3 deputados estaduais, recebemos o Sareta, que em Faxinal dos Guedes todo mundo sabe quem é ele, e a sua atuação no município de Faxinal dos Guedes. Recebemos o deputado Fabiano da Luz, deputado estadual, que veio se colocar à disposição do município de Faxinal dos Guedes e já tem uma emenda encaminhada. Eu não vou falar dela porque ela ainda não chegou e vai chegar depois das eleições, mas ele tem uma emenda encaminhada para o município. Recebemos agora, há poucos dias, deputado Padre Pedro Baldiceira, também muito ligado às questões sociais, à agroecologia, à agricultura familiar. Temos ainda a deputada Luciana Carminati, que é responsável pelo dinheiro que veio para a rede de água lá do Além da Boa Esperança. Temos o deputado Pedro Kizai, agora candidato a vice-prefeito em Chapecó. Porém, se não for ele, que seja outro. Nós temos 5 deputados entre estaduais e federais. As obras de infraestrutura podem ser feitas com as emendas vindas desses deputados. Nós temos lá no distrito de Barra Grande uma atenção especial para a comunidade do Florestal, que ainda carece de muita infraestrutura urbana, e teremos um carinho muito grande e uma atenção muito especial para o distrito, para a comunidade florestal. Pois é, pegando um gancho nisso, o distrito da Barra Grande, o que as pessoas falam, e que é histórico, é que travou-se o desenvolvimento. Pois é. O que o PT pretende fazer para voltar a tornar o distrito da Barra Grande um pouco mais pujante e valorizar a população que se tem? Pelo menos essa é a reclamação que a gente recebe aqui no Portal Faxinal, na nossa redação todos os dias. Pois é, Guilherme. Eu morei quase 20 anos no distrito de Barra Grande, entre Abrasa e Barra Grande. A candidata a vice-prefeita, a professora Jucimara, fazem 10 anos, já que é professora na escola estadual, lá no Tertuliano, na Barra Grande. E o povo da Barra Grande tem muito claro, quem foi que mais fez pela Barra Grande? Quem foi que fez a FAG 050, que era reivindicada e prometida há mais de 20 anos, quando o Partido dos Trabalhadores chegou no poder em Faxinal dos Guedes? Quem é que resolveu o problema da luz e água na comunidade florestal? Quem fez as primeiras pavimentações urbanas do distrito de Barra Grande? Foi o Partido dos Trabalhadores. E assim como foi feito naquela época, o professor Cade e a professora Jucimara terão um olhar especial para o distrito de Barra Grande. O distrito de Barra Grande precisa ser visto, precisa ser ouvido e precisa também ter sido dada a atenção durante os 4 anos. Nós temos aí alguns problemas pontuais no distrito. Temos que ativar o atendimento da creche municipal. Fazem quase 10 anos que está lá aquilo ainda travado. Não queremos aqui culpar se foi o prefeito A, se foi o prefeito B. Não estamos culpando, nós temos que resolver, não temos que apontar o dedo. Nós vamos resolver o problema da creche. 2 professores resolverão o problema da creche. Então, essa é uma das nossas prioridades. Vamos estender as atividades culturais que existem na cidade também para o distrito de Barra Grande, apoiar as empresas lá existentes, apoiar para que as pessoas se tornem empreendedoras, apoiar as pessoas para que busquem também fortalecer as suas empresas no distrito de Barra Grande. E tratar cada cidadão com o respeito que eles merecem, que eles precisam lá no distrito. Para que o eleitor faxinalense saiba agora um pouco das suas propostas, já sabe quem é um pouco do professor Cade, o que é que o professor Cade tem de diferente dos demais candidatos que o credencie efetivamente a ser o próximo prefeito em Faxinal dos Guedes? Eu penso que o professor Cade tem de diferente é a vivência. Quando a gente fala em saúde, eu senti na pele as dificuldades de ser atendido no SUS, na saúde pública. É por isso que nós vamos valorizar. Eu sei o que significa ir na saúde pública. Eu sei o que significa estar numa fila, esperando para ser atendido. Quando se fala em educação, o professor Cade trabalhava das 3h30 da madrugada até as 11h30 da manhã, ia dormir às 11 horas da noite para poder estudar. Eu sei muito bem o que é dormir numa rodoviária
para poder estudar, quando eu fazia mestrado em Passo Fundo. Então, nós temos a vivência. Tá? Nós temos a vivência porque o professor Cade e a professora Jucimara são do povo. O pai da professora Jucimara é agricultor familiar. O pai do professor Cade era motorista de caminhão. A mãe do professor Cade era uma dona de casa que criou 8 filhos. Eu penso que isso credencia, porque para você gerir os recursos públicos, você tem que ser uma pessoa que saiba dos problemas públicos. O senhor tem 30 segundos para pedir o seu voto ao eleitor faxinalense. Então, cidadãos faxinalenses, primeiramente, muito obrigado por ter nos recebido em suas casas. A gente se emociona toda vez que chega numa casa e nos convidam para entrar, para sentar. Gente, nós não vamos decepcionar. Nós queremos ser o prefeito do povo de Faxinal dos Guedes, porque nós conhecemos os problemas de Faxinal dos Guedes. Porque o professor Cade não é humilde e simples a cada 4 anos. O professor Cade é humilde e simples todos os dias. É aquela pessoa que anda de chinelo e de calção pela cidade, porque nós somos do povo e continuaremos sendo do povo. Então, pedimos aqui o seu voto. Dia 15 de novembro, vote 13. Nós conversamos com o professor Cade, ele que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar, as entrevistas seguem até o dia 16. Amanhã a gente ouve o candidato pelo PL, o vereador Paulinho. As entrevistas terão também a transmissão novamente da Rádio Cidade FM. Portal Faxinal nas eleições 2020, com a força de FG Embalagens, que tem como missão desenvolver embalagens sustentáveis com alto padrão de qualidade, maximizando o seu valor para os consumidores. Ligue 34360063. E também da JG Moraes Construtora. Está pensando em construir ou reformar? Faça um orçamento com a JG Moraes. Fone 988260479. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista nas eleições 2020, aqui no Portal Faxinal, faxinalense de verdade.